Vitor, Manuel, Luciano, Maurília e eu e Ana Carla desejamos uma boa palestra. Só que antes, eu gostaria de dar alguns avisos. Solicitamos que desliguem o microfone e as câmeras para que todos possam prestigiar de forma mais satisfatória a palestra. E segundo, pedimos mais compreensão nos grupos do WhatsApp. Estamos trabalhando para que todo o evento seja acessível a todos. Gostaríamos também de agradecer a Flávio, que ajudou na mediação entre a organização e o professor, que agora eu vou apresentá-lo. Henrique Moura Pereira é mestre em Estudos Comparados e Literaturas da Língua Portuguesa pela USP, onde defendeu a dissertação A Hora e a Vez da Periferia, a literatura marginal e o cinema feito em Pernambuco. A partir da retomada. Possui bacharelado em Letras, Português e Espanhol pela Universidade de São Paulo, USP, e possui um período de intercâmbio em Letras Latino-Americanas na Universidade Autônoma do Estado do México. Professor, agora o senhor com a palavra. O senhor não, você, como você gosta de ser chamado. É melhor. Boa noite, pessoal. Eu estou muito feliz, quero agradecer em especial a professora Maurília pelo convite, o Flávio, que foi meu aluno, pela intermediação entre mim e a professora. Quero dizer que eu estou muito feliz, muito surpreso com a quantidade de pessoas e principalmente pela diversidade, não é? Estou vendo gente aqui do Brasil inteiro, né? No começo vocês foram comentando aí sobre de onde vocês são. Então, vi gente de Mato Grosso, Santa Catarina, enfim, de vários estados, São Paulo, e isso para mim é um motivo de alegria. A primeira vez que alguém de Triunfo, Pernambuco, a primeira vez que eu vou comentar sobre a minha dissertação, porque eu acabei de finalizá-la. A defesa foi agora em maio, depois de maio já veio, basicamente na mesma semana, a quarentena, Campina Grande, Paraíba, a quarentena veio junto, então a dissertação já está disponível no banco de tese da USP, se alguém tiver disposição e interesse em conhecê-la melhor, o pessoal do Paraná, do Pará, de Recife. Então, por falar em Recife, eu quero dizer que eu fico muito honrado de poder... Alguém não está ouvindo. Eu fico muito honrado de falar pela primeira vez da pesquisa, justamente para o pessoal da Universidade de Pernambuco, porque é um estado que me inspirou absolutamente para fazer esse trabalho. Foi um trabalho muito longo, desgastante, mas muito interessante, muito rico também. E eu, em homenagem, eu estou com a camiseta do Galo da Madrugada, né? Em homenagem aos meus amigos aí de Pernambuco. Então, começando a nossa conversa, eu queria dizer de onde surgiu esse processo dessa pesquisa. Quando ainda eu estava na graduação, já finalizando o curso de letras, né, como a Carla comentou, eu fiz letras na USP, eu estava finalizando a pesquisa e houve uma greve dessas na universidade e o prédio do curso de letras, que hoje em dia se chama Edifício Antônio Cândido, a quem também quero prestar uma homenagem hoje, que faria 102 anos, neste exato dia, 24 de julho. Esse edifício foi ocupado pelos estudantes em uma série de atividades, de palestras, de debates, de discussões. Foram dias que o prédio do curso ficou ocupado pelos estudantes. E entre essas palestras, eu participei apenas de uma, e foi fundamental para eu desenvolver esse trabalho, porque ela se apresentou para mim como uma mudança de rumo daquilo que eu vinha planejando, que eu estudava, que já fazia parte do grupo de pesquisas de narrativa e medicina, o GENAM da USP, que é uma parceria entre a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e a Faculdade de Medicina, e eu fazia uma pesquisa que era o meu projeto de iniciação científica, sobre o filme Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, e um escritor pouco conhecido, que se chama Samuel Havet, que é um polonês, que tem uma trajetória parecida
quando a Clarice Lispector nasceu na Polônia, mas veio para o Brasil, ele com 7 anos, a Clarice já veio bebê, mas desenvolveu toda a sua obra em língua portuguesa. E é um escritor pouco conhecido, e eu já estava nesse empenho de trabalhar esses assuntos assim marginalizados, autores pouco lembrados, autores excluídos, e que vão sendo perdidos, né, que acabam muitas vezes caindo no esquecimento. É um tipo de trabalho que eu me interesso muito em fazer. Pois bem, nessa atividade que eu comentei com vocês da ocupação do edifício, era uma palestra sobre os racionais. E havia uma professora com seus orientandos conversando sobre a obra do Mano Brown, sobre a obra dos Racionais, de uma maneira geral, sobre o movimento de rap, hip hop, todas essas questões. No meio dessa atividade, uma das orientandas, já era uma doutoranda, sentiu interesse em saber quem daquela sala, era uma sala com mais ou menos umas 70 pessoas, quem daquelas pessoas vinha da periferia. Ela queria entender para quem ela estava falando. E umas 7 pessoas levantaram a mão. E aquilo me inquietou muito, por 2 motivos. O primeiro foi que eu me perguntei se a pessoa que estava fazendo a fala tinha uma vivência de periferia, se ela conhecia aquilo, ou se era um conhecimento só teórico, porque quando a gente toca nessas temáticas de minoria, a gente vai percebendo ao longo da história que muitas vezes não são pessoas, os pesquisadores não vêm dessas minorias. E é uma questão bastante complexa, né? Eu nem quero entrar muito nisso, mas é bem interessante que o que acontece? Muitas vezes o pesquisador é uma pessoa branca, de classe média, e que desenvolve sua pesquisa em cima de um grupo marginalizado, de um grupo excluído, e recebe seu título de mestre ou de doutor, e depois não oferece nada em troca para aquele grupo que é um grupo marginalizado. Enfim, eu acho uma relação um pouco conflituosa. E fiquei inquieto por aquilo. Esse foi o primeiro motivo. O segundo, ao longo da apresentação, eu percebia uma fala no seguinte sentido, que o governo, os últimos governos, né, então, aquela época ainda era Dilma, que aquele governo vinha fazendo uma inclusão pelo consumo. Eu entendo a crítica, mas eu caminho mais por um lado próximo ao que é levantado pelo André Singer nas Contradições do Lulismo, que é evidente que houve uma inclusão por consumo, mas há também uma sociedade absolutamente desigual. Então, é muito fácil para a gente que é de São Paulo, de classe média, né, como era o caso dos meus colegas, sempre tiveram televisão, geladeira. É muito fácil a gente criticar a inclusão pelo consumo, mas é difícil a gente parar para pensar o que essa inclusão por consumo significa na vida de pessoas que nunca tiveram nada, né, desse tipo de bem. Então, acho que é uma crítica muito complicada, que às vezes ela parece muito esquerdista, mais à esquerda que uma esquerda, quando, na verdade, essa crítica, ao meu ver, fortalece o outro lado político, no caso, que é a direita. Então, a partir disso, eu comecei a me inquietar. E já no fim dessa atividade, eu tive a certeza de que eu finalizaria minha pesquisa de iniciação científica e ingressaria no mestrado já com uma outra linha de pesquisa, que no caso seria outra vez envolvendo literatura e cinema, mas com um foco diferenciado. Qual seria esse foco? Eu queria pensar as questões de periferia. E no ano seguinte eu ingressei, né, no mestrado, no meu programa de estudos comparados de literaturas de língua portuguesa, da USP, e querendo abordar a literatura marginal periférica
e o cinema feito em Pernambuco. Até então parecia uma coisa um pouco confusa para alguns professores, para alguns colegas, que não conseguiam entender qual seria o link, qual seria o vínculo que eu traçaria entre esses dois temas que parecem distantes, mas na minha cabeça eram absolutamente próximos. Eu percebia que os dois trabalhavam questões muito parecidas, mas acredito que aqui a maioria é da nossa área, né, de literatura, enfim, de linguística. Não basta trabalharmos apenas em uma aproximação temática. Nós precisamos estabelecer outros critérios, né, de comparação, no meu caso, que é um programa de estudos comparados. Então, eu selecionei essas duas obras, né, do Ferrez e do Cláudio Assis. Eu queria perguntar se todo mundo conhece tem como a gente fazer esse tipo de interação por aqui? Eu estou acostumado a dar aula, eu pergunto muito para os alunos, e aqui eu não sei, mas eu acho que vocês podem responder um sim. Todo mundo conhece o Ferrez? Que eu posso comentar um pouco mais. Podem responder no chat, pessoal. No chat. Tá. A maioria não conhece, então eu vou já comentando. Obrigado, pessoal. Alguns conhecem, mas eu acho que a maioria não. Ferrez é um escritor daqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, especificamente, do bairro Capão Redondo, que foi considerado já foi considerado um dos bairros mais violentos de São Paulo. E a literatura dele é uma literatura que ele próprio vai trabalhar essa questão como uma literatura marginal, ou periférica, né? Como eu, na verdade, nomeio como marginal periférica, porque antigamente já houve uma literatura marginal que eu vou comentar um pouco com vocês. Mas, basicamente, a obra do Ferrez é bem emblemática no primeiro romance dele, chamado Capão Pecado, que foi a obra que eu analisei. Porque, nesse trabalho, o Ferrez traça a realidade do bairro do Capão Pecado, do bairro do Capão Redondo, alguém escreveu Capão Pecado, não confundiu. Mas o Ferrez traça a realidade desse bairro, o Capão Redondo, nesse romance, mostrando a realidade daqueles... basicamente, ele trabalha assim, um grupo de jovens, né? A narrativa aborda esse grupo de jovens. E então, o Ferrez vai mostrando como a vida dessa turma está vinculada, não é uma realidade de violência, de uma realidade de ausência, uma realidade de pobreza, porque é a realidade daquele bairro. Então, ele é um autor bastante importante. Ele vai... Pessoal, vocês me desculpem que às vezes eu vou abaixar para ler, porque alguém comentou, então eu acabo parando um minutinho, mas eu acho importante a gente poder fazer esse tipo de diálogo. Então, o Ferrez, ele assina por esse nome mesmo. Se jogar, você acha por Ferrez, é uma espécie de apelido. Então, ele vai trabalhar a realidade dessa turma, desse bairro. Então, eu falei, não há um autor mais interessante para ser trabalhado agora, nessa pesquisa que eu quero desenvolver, do que o Ferrez. E o cinema, eu pensei logo, né, até antes de vocês entrarem, Reginaldo Ferreira, o nome do Ferrez. Estávamos conversando aqui, porque o interesse pelo cinema de Pernambuco, eu já comento, só para não me perder, eu vou voltar a comentar do livro. Então, eu queria trabalhar esse livro e o filme Febre do Rato. Na verdade, eu queria fazer uma análise completa da obra do Ferrez, mas para uma pesquisa de mestrado é praticamente impossível, do Ferrez e do Cláudio Assis. Mais especificamente do Cláudio Assis, porque eu considero que os filmes deles, alguns críticos já falaram de mim, e eu concordo, que eles podem ser compreendidos como uma trilogia, que é o filme Amarelo Manga, o primeiro, Baixio das Bestas, o segundo, e Febre do Rato, o terceiro. Depois a obra dele continua, até inclusive esse ano foi lançado, devido à pandemia, virtualmente, o filme Piedade, né, que é o último dele, que tem a participação da Fernanda Montenegro,
Eu queria perguntar se vocês conhecem agora o Cláudio Assis, que é qualquer coisa eu me estendo na apresentação, de todo modo farei. Acho que, o Cláudio Assis, eu acho que sim. Não. Alguns não conhecem, eu vou apresentar, né? O cinema dele é considerado um cinema bastante forte, ele é uma pessoa um tanto quanto controversa, mas um cineasta absolutamente interessante, porque ele trabalha essa visão da periferia. Ele vai passando por esses tipos, basicamente da cidade não, melhor, do estado de Pernambuco. Claro que a maioria dos filmes se passa em Recife, mas ele trabalha essas questões aí de... Enfim, alguns filmes são considerados bastante fortes, porque tem cena de estupro, mas é uma maneira de mostrar um lado da sociedade, não é? Um aspecto da nossa realidade social, que é bastante interessante. Então, eu vou comentar para vocês como é que eu estruturei o trabalho. Eu pensei, como a professora Maurília me comentou, que era um grupo feito pelos estudantes, eu achei que seria interessante se eu compartilhasse com vocês como é que essa parte do desenvolvimento, né, de um projeto de pesquisa, como é que eu fui articulando, não é, essa dissertação. Então, eu começo com essa tomada narrativa, que é isso que eu acabei de conversar com vocês, e faço a introdução, né, que é de obrigatória, são 2 capítulos, por último, as considerações finais e, evidentemente, as referências. Quando eu abordo no primeiro capítulo, que eu chamo de A Literatura Marginal e o Romance Capão Pecado de Ferrez, eu faço o diálogo com a fortuna crítica. O que eu observei nesse diálogo? Foi muito interessante, porque essa literatura marginal que surge a partir dos anos 2000, com o Ferrez, essa literatura marginal periférica, começa a chamar a atenção, primeiramente, dos pesquisadores da área de ciências sociais, de antropologia, de sociologia, para essa turma dessa área, e não da literatura. Então, os trabalhos eram muito interessantes, muito bons, do ponto de vista de dizer quem que é esse autor, de onde ele vem, quais são as condições que permitem o surgimento desse autor, o que ele aborda, ou temas, a violência nessa literatura. Quer dizer, o trabalho, em suma, o que eu quero comentar com vocês é o seguinte: esses trabalhos anteriores, de uma maneira geral, e isso eu estou falando anteriores, quer dizer, se ele começa se o romance sai em 2000, digamos assim, 2002, 2003, os primeiros trabalhos são mais voltados para esse lado temático do que propriamente para o aspecto formal, literário, que é a área que me interessava e como eu vinha desenvolver. E isso me incomodava em que sentido? Cria-se uma visão, então, de que, olha, esse autor é um autor da periferia, ele é uma pessoa que passou por muita dificuldade, que não sei o quê, e meio que passa o pano para a questão literária, e isso me incomodou muito, porque eu acho que quando a gente mais faz crescer a obra quando a gente trata essa obra com uma visão generosa, claro, reconhecendo o que ela tem de bom, mas criticando, pensando, como a gente faz com qualquer outra obra. Eu não queria fazer um trabalho, foi uma preocupação muito, assim, evidente dos meus professores, de que esse trabalho fosse nesse sentido, sabe? Olha lá, isso aí, essa literatura, é ela que nos representa, todo mundo tem que ser dessa literatura, é a periferia, não sei o quê. E eu não estava nesse barco, eu queria mostrar como poderia haver contradição, o que tinha de bom, o que teria de ruim, entre aspas, assim, o que teria de problemático. Então, era por esse lado que eu queria caminhar mais. Então, nos anos mais próximos, né, ao começo da pesquisa, isso foi, eu estou dizendo, 2017, começam a aparecer, um pouquinho antes disso, começam a aparecer já os trabalhos voltados para isso, para essa questão, em aspectos mais literários, né, análise do romance em si, porque esses outros eu sinto que, como não era o foco, evidentemente, de um pesquisador de antropologia,
ou de sociologia, o aspecto literário, ele acaba trabalhando mais o discurso do autor. E isso todo mundo aqui que é de letras vai concordar que é problemático, né? A gente não deve ir pelo discurso do autor. A gente, em letras, deve ir pela obra. O que a obra está apresentando, o que a obra nos mostra, enfim, quais são as implicações formais, artísticas de composição dessa obra. Então, eu analiso, né, comento um pouco sobre esses trabalhos anteriores e passo a comentar sobre esses autores da periferia, né, que é uma turma bastante grande aqui em São Paulo. Eu tô, como a gente tem aí hoje, né, essa turma que está nos acompanhando do Brasil inteiro, é importante saber que essa literatura feita nas periferias aqui de São Paulo, eu estou falando de São Paulo porque foi o foco, né, da pesquisa. É claro que isso aparece no Brasil todo, mas, em certa medida, enfim, mas, até porque algumas publicações desses autores trabalham, né, com autores de periferia de outras regiões do Brasil. Mas aqui em São Paulo, em especial, é uma cena muito forte na periferia. Então, na periferia, o que acontece? Aqui é uma quantidade muito grande de sarau, de publicação. Então, a gente tem a Cooperifa, que fica aqui na periferia de São Paulo, que é um movimento. A Cooperifa, hoje em dia, é um movimento artístico, né? Porque eles não fazem só literatura. É uma série de coisas, assim. Enfim, e são várias outras atividades que envolvem desde escola de samba, pensando de uma maneira para além da literatura, escola de samba, filmes, enfim, são uma série de coisas que a periferia vem produzindo. E que, em especial para mim, no ano de 2018, eu participei da Flip, fui fazer o lançamento de um romance meu lá na Praça da Cidade. Foi muito interessante ver a participação paralela da Flip, como esses autores da periferia estão presentes, que hoje em dia a questão, eu acho que fica mais nítida quando a gente observa o slam, que é esse tipo de batalha de improviso, de rima, que os jovens, né, fazem em vários lugares. Assim, é uma cena muito, muito forte, né, muito vibrante. Então, eu comento um pouco sobre eles, que aí são alguns nomes, né? O poeta Sérgio Vaz, da Cooperifa, o próprio Ferrez, Sacolinha, Cidinha, são vários autores, né? Alessandro Buzo, que tem também uma livraria interessante, que é uma livraria especializada nesse tipo de literatura, uma pessoa que vale a pena também ser conhecida. E eu comento, né, quais são as diferenças entre a literatura marginal, que foi uma nomenclatura usada já nos anos 70, e essa nova literatura marginal, que eu coloco marginal / periférica, como alguns outros autores usaram, que é para não haver confusão, né? Quando a gente falar, hoje a nossa live é sobre literatura marginal, deixar claro que a literatura marginal periférica, a partir dos anos 70. O que aconteceu com essa literatura marginal dos anos 70? Como basicamente eram jovens poetas, não tinham espaço nas livrarias, e eles passaram a fazer a impressão dos livros por mimeógrafo, e vendiam, né, em porta de bar, em porta de restaurante, em porta de show, e foi esse movimento, né, que eles trabalham várias questões. Agora, a literatura marginal periférica acontece essa utilização desse nome, marginal, vem do próprio Ferrez, quando ele publica o trabalho O Capão Pecado, ele vai dizer, olha, eu estou me considerando marginal, por quê? Eu acho que os outros escritores são playboys, e eu não sou playboy, eu moro no Capão Redondo e tal, eu não tenho nada a ver com esses caras, a literatura que eu faço é uma literatura marginal. Então, ele vai já pensar essa questão de marginalidade do ponto de vista objetivamente social. Então, quer dizer, ele consciente de que era excluído socialmente,
ele passa a dizer que essa literatura que ele está produzindo é uma literatura marginal, que é uma literatura da periferia, que é contra aquilo, e, evidentemente, eu vou fazer, ao longo do trabalho, uma série de reflexões sobre esse uso, porque é uma literatura marginal, mas é publicada por grandes editoras. Depois o próprio Ferrez vem a trabalhar com a Caros Amigos, a revista Caros Amigos, que não é uma revista popular no sentido de não uma revista do povo, não uma revista da periferia, não é? Então, é um pouco tenso. O que eu chego à conclusão? De que, na verdade, a utilização desse termo, marginal, ela corresponde a um rótulo. Como já vinha acontecendo e como ainda continua acontecendo, quando a gente observa, hoje em dia, a literatura feminista, a literatura gay, a literatura negra, são maneiras que você utiliza como forma de incluir o seu livro / produto numa estante, né, numa prateleira. Então, aqui ficam os livros de literatura negra, aqui de autoajuda, ali de direito. Então, são maneiras que as editoras, os autores encontram. Então, é claro que é problemático. E isso vinha já de resultado de um movimento que já vinha desde o massacre do Carandiru, se a gente puder pensar com clareza isso, porque de lá para cá começa um choque muito grande em relação à própria ideia de democracia. A época do massacre, isso em 92, vivíamos já num período democrático, e acontece um massacre dentro de uma prisão, quer dizer, aquelas pessoas que morreram estavam sob guarda do Estado. Num período democrático acontece aquela quantidade de morte. Então, isso é um choque, e que a própria arte vai repensar. Então, tem inúmeros exemplos de exposição, de livros, de filmes, o próprio filme Carandiru, do Babenco, que é baseado no livro do Dr. Drauzio. Então, como isso tudo tem um vínculo, né? E depois disso, um pouquinho antes, mais ou menos na mesma época, houve uma série de livros feitos por detentos do sistema prisional. Então, é bastante interessante. Pessoal, eu talvez não consiga ler os comentários, depois eu fico inteira à disposição para conversar com vocês, para responder. É que aqui eu não consigo muito conciliar as duas coisas. Aí, tendo feito essa diferenciação, ficou clara a diferenciação entre a literatura marginal e a literatura marginal periférica? Aí podem responder aí sim ou não, qualquer coisa eu comento mais. Que eu vou partir para o próximo tópico da palestra, que é... Sim, a maioria está dizendo sim aí, pelo menos responderam sim. Então, podem ser sinceros, viu, gente? De preferência. E o que eu fiz em seguida, dentro da pesquisa, ainda nesse primeiro capítulo? Eu fiquei curioso para pensar, se o Ferrez e esses outros companheiros dele, autores, dizem que estão produzindo uma literatura marginal, porque o foco deles é a territorialidade, então... Eu sou morador da periferia, eu tenho autoridade para falar sobre a periferia, e a minha literatura é isso, é uma literatura da periferia, feita para a periferia. Falei, ótimo, então vocês vão falar isso, eu quero saber se é a primeira vez que isso está acontecendo na literatura brasileira. Aí eu fiz um percurso longo, peguei a História Concisa da Literatura Brasileira, do Alfredo Bozzi, que ele vai fazer aquela linha do tempo. Todo mundo deve ter visto na aula de literatura, para quem não for da área, né, de letras, todo mundo deve ter visto no cursinho ou na escola, aquela linha do tempo da literatura brasileira. E sempre que eu dei aula de literatura brasileira, de literatura, em cursinho, eu começava por aquela linha do tempo, a literatura portuguesa e a literatura brasileira. Então, até chegar nos dias de hoje. E eu quis pensar, olha, como é que foi o percurso dessa literatura, dessas camadas pobres, subalternas, marginalizadas, dentro da literatura. Eu forço um pouco a barra e eu identifico isso na figura do indígena, quando o Pedro Vaz Caminha,
escreve a carta. E venho passando, né, por cada movimento desse, eu venho passando e comentando, né, quais são os personagens. Aqui, para a gente lembrar, tem no Memórias Póstumas de Brás Cubas, o cara que tinha sido escravizado pela família do Brás Cubas, e que depois o Brás Cubas reencontra esse cara alforriado, e ele passa a ter um outro cara, escraviza um outro homem. Então é bem interessante que ele encontra agredindo. Foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque essa faceta, a gente está falando de literatura, de cinema, mas acredito que tem um ponto que é importante que fique claro. A gente, mais do que falar de literatura ou de cinema, nós estamos pensando num país, que é o nosso. E como a literatura, como o cinema, conseguiram, ao longo do tempo, fazer essa leitura desse país. Então, a literatura o tempo todo mostrando. Há um trabalho bastante importante da professora Regina Dal Castagni, da Universidade de Brasília, sobre os livros, sobre a literatura contemporânea. E ela vai chegar à conclusão que é o seguinte: o grupo dela chegou a analisar em torno de 200 romances publicados pelas grandes editoras do Brasil, e ela conclui, de uma maneira geral, a literatura brasileira dessas grandes editoras é branca, mora no Sudeste, São Paulo, especificamente São Paulo, Rio, classe média, os protagonistas são jornalistas, professores universitários, são homens. Então, esses outros grupos quase não aparecem, assim, quase não tem negro na literatura brasileira contemporânea, segundo essa pesquisa, quase não tem pobre. Quando esses personagens aparecem, são caricaturizados, são, sabe, nesse sentido que a gente vê, escandaloso e tal, ou é uma prostituta, ou é empregada, ou é um bandido, quando aparece a cor da pele, por exemplo. Então, de uma maneira geral, faz sentido o Ferrez dizer: a minha literatura é marginal. Por quê? Porque ele traz para o primeiro ponto esses personagens que não aparecem na literatura contemporânea. Então, faz um certo sentido essa nomenclatura. Então, eu passo essas representações da Ralé, que eu chamei, com base no Gessé Souza, né, que ele tem esse trabalho bastante importante, que é a Ralé brasileira, que ele vai analisar como a nossa sociedade deixou uma grande parcela da população em situação de ralé mesmo, porque são pessoas que não têm a menor condição de fazer uma mudança social, seja pela educação, ou seja financeiro. São pessoas que nasceram para ficarem na condição de ralé. Então, isso me impactou muito, assim, mexeu muito comigo, esse tipo de coisa. E eu passo a fazer uma análise do livro, né? A base teórica dessa pesquisa foi a hermenêutica, né? Pensando no Paul Ricoeur, eu queria lembrar o seguinte, que ele vai dizer para a gente, como a gente faz uma análise, né? Ele vai dizer que explicar é destacar a estrutura, quer dizer, as relações internas de dependência que constituem a estatística do texto. Interpretar, então, é tomar o caminho de pensamento aberto pelo texto, pôr-se em marcha para o oriente do texto. Então, essa é a ideia que o Paul Ricoeur vai trazer, né? A gente destacar a estrutura. Isso é uma coisa que eu acho bem importante, porque a gente entra, né, naquele texto e vai pensar, né, destacar, né, como que esse texto é constituído, e a partir disso a gente cria a nossa interpretação. Desenvolve, né, pensa, lembrando, né, que quando a gente fala na nossa área, a gente nunca está falando sendo taxativo, que isso é o correto e que a minha opinião é cientificamente comprovada. São leituras, né, a obra de arte é interessante por causa disso, que nos permite fazer uma série de leituras. Então, a minha leitura não encerra o livro em absoluto, né, nem a obra desses artistas, é um ponto de vista que eu venho defendendo, claro que eu vou precisar embasar. Quando eu penso, né, a leitura desse livro, basicamente, pensando em termos de enredo, o Capão Pecado é a história de um
menino, né, o foco recai mais sobre ele, chamado Rael. E o Rael é um menino que fica lendo e tal, mora no Capão, e ele não quer se envolver com criminalidade, não quer se envolver com coisas assim consideradas erradas. Então, ele fica o tempo todo, né, no romance tentando se afastar, ele quer arrumar um curso, ele quer fazer um trabalho, até que ele se apaixona por uma namorada de um amigo e tal, e aí começa o conflito. É meio até novelesco, assim, o novelesco no sentido de telenovela mesmo, esse enredo, né? Porque é uma historinha de amor, assim, que não cai muito bem. Então, essa é a história do livro, né? Até que eu vou dar um spoiler para facilitar. Eu sei que não é legal, mas para nossa área a gente precisa falar assim para ficar mais claro. Então, o que acontece? Ele se envolve na confusão, ele fica com a namorada do amigo, depois descobre que a namorada do amigo está traindo ele, enfim, acaba se envolvendo num crime, vai preso e morre na cadeia. Então, pensando no livro, fazendo a leitura, eu vou chegar a uma série de observações. Eu acho melhor falar observações do que conclusões, que aí vocês também podem ler o livro e apontar outros caminhos, outras coisas que eu não tenha pensado, outras leituras possíveis, né? Então, ele vai falar que eu vou pensar, né, o seguinte, que esse livro vai apresentar uma tensão na ideia de marginalidade, porque a marginalidade deixaria pressuposto que um cara é marginal, da periferia e tal, e ele está naquele, circunscrito àquele território. E, na verdade, o romance vai mostrar uma coisa super interessante, que há uma tensão nessa ideia de marginalidade, porque o próprio foco narrativo, ele é difuso, ele não é um romance, não é, apesar de ambientado na periferia, não se pode dizer que seja um autor periférico e tal. Não sei se todo mundo viu o filme do Glauber Rocha, O Deus e o Diabo, que é muito interessante a cena que até o Flávio Miliaccio faz esse personagem, que alguém pergunta, não, na verdade não é o Deus e o Diabo, na verdade é agora me foi o nome, mas eu vou lembrar, que um personagem está discursando e tal, e pergunta, né, não é o Deus e o Diabo na Terra do Sol, é o outro filme. Aí o personagem fala, né, vamos ouvir a voz do povo, aí chama o Flávio Miliaccio, aí ele fala, olha, não sei o que, eu sou sindicalista. Aí a outra personagem responde, ele não é o povo, na verdade, o povo é o fulano de tal, aí pega um outro cara, fala, e esse cara não fala, ele não fala alguma coisa, e esse cara não fala, representando o quê? Que o povo não tem voz. E é muito interessante que, de uma maneira, pelo foco narrativo, quer dizer, pelo narrador, a gente consegue observar a mesma coisa. O narrador do Capão Pecado, ele está em um outro ponto que não pode ser considerado como marginal. Por quê? A gente consegue narrativamente, textualmente observar diferença na forma como o narrador fala, que é um narrador que respeita a norma culta, que fala dentro da norma culta do português, e os personagens que falam assim de uma maneira que é quase caricata, né? Como o professor da banca comentou, porque Terra em Transe, é isso mesmo, obrigado, Lisiane. É o filme Terra em Transe que eu comentei do Glauber. Então, como esse personagem vai fazer o seguinte, o narrador, ele fala dentro da norma culta e os personagens falam fora, né, da norma culta, com desvio fora da norma padrão, com palavrão, representando esses personagens, os moradores do Capão Redondo, Capão Pecado, falam daquela maneira, e o narrador não, então já há uma diferença, isso me intrigou textualmente, porque eu falei, a literatura marginal, então dentro dela não é bem... Não é tão marginal assim, porque tem essa diferença. Uma outra coisa, para quem leu o livro vai se lembrar, que ele coloca logo no começo, né?
que o sistema vai ver a capa, obrigado, sistema, pelo menos você viu a capa. Então, eu falei, a gente consegue, destacando essa estrutura que Paul Ricoeur fala, pensar o seguinte, o romance, na verdade, foca no público leitor, os moradores do Capão Redondo ou das outras periferias, e um público que não é leitor da periferia, que seria esse considerado o sistema, quer dizer, os playboys lá que o Ferrez vai comentar. Mas o que eu penso? A leitura que eu faço. O romance, na verdade, tenta atender aos dois, porque essa norma culta seria pode ser considerada voltada querendo atender o público leitor de uma maneira geral, dizendo, olha, eu sei escrever e tal, mas os personagens aí falam dessa maneira. Então, foi uma das primeiras coisas que eu percebi. Uma outra coisa interessante, que eu nomeei como um romance de duplicidades e incongruências, porque tem uma mudança de ritmo em algumas passagens do livro, que são até passagens mais interessantes. O romance vai se apresentar quase como um poema em prosa, assim, ele passa bastante fica com mais agilidade e tudo mais, e depois não, aí volta ao ritmo normal que era. Tem alteração no modo de falar dos personagens, então o personagem que começa assim, cheio de gíria, cheio de... Acho que alguém ativou o microfone. Personagem que começa cheio de gíria, falando palavrão, daqui a pouco tá falando... Coordenação, multar, por favor, aí um pouco. Então, um personagem que começa cheio de gíria, cheio de palavrão, daqui a pouco fala assim, eu adentrei o ônibus, quer dizer, uma coisa que jamais ninguém falaria isso na oralidade. Então, assim, um jovem falando isso é impossível de pensar. Coisas desse tipo, assim, que eu fui percebendo. E incoerências narrativas também. Então, um momento ele fala, o fulano mora sozinho porque ele foi expulso de casa pela avó. Aí, na página seguinte, fulano chegou em casa e pediu a bênção à avó, como ele fazia todos os dias. Então, quer dizer, ele mora sozinho ou mora com a avó, foi expulso, não foi? Algumas coisas assim nesse sentido, que outros pesquisadores observaram também, analisando a obra do Ferrez. Então, é bem interessante como isso vai acontecendo. Para isso, eu pensei, não dá para a gente, se a gente tem essa tensão na marginalidade, como que a gente resolve essa tensão? Então, eu disse o seguinte, a gente tem que pensar, pegando aí de empréstimo do Silviano Santiago, a noção de um caminho do meio, que seria um entre-lugar. Então, o romance do Ferrez, na verdade, apresenta esse entre-lugar, quer dizer, ele está quando o Ferrez, pensando, a pessoa escreve, ele fica num entre-lugar, ele é um morador da periferia, mas ele também é vamos pensar assim, um intelectual, alguém que está refletindo aquele ambiente, não é necessariamente uma literatura feita pela periferia, para a periferia, é um cara que já está com uma cabeça em outro lugar, com uma visão crítica daquilo, e é muito interessante que a própria Carolina Maria de Jesus, a obra da Carolina, todo mundo conhece, aí podem responder aí, sim ou não, que agora ela está bem, assim, super comentada, né, que eu considero a mãe da literatura marginal, né, numa linha que começa com ela e vem até hoje, assim, com o Islã. Então, bastante gente está comentando que sim. A própria Carolina Maria de Jesus fazia isso, que era super interessante. Quando a gente lê o Quarto de Despejo, hoje a gente fala, escritora negra da periferia, não sei o quê, mas ela própria tinha tensão com aquilo, né? Ela não estava na periferia porque ela queria, ela não estava lá por uma opção. Ela diz, quando eu fico aqui é péssimo, né? Eu me sinto um lixo aqui,
e fala mal das vizinhas, né? Essas vizinhas são sem educação e tudo mais, ela comenta esse tipo de coisa. Então eu falo, a gente tem que, eu pensei, a gente precisa chegar à noção de uma ideia de interlugar. Então, para esse público, né, que seria dentro do sistema, o Ferrez faz uma denúncia da farsa da meritocracia, então é uma besteira você pensar em meritocracia. O Lima Barreto também, né, já vai, é que o Lima Barreto é um caso que a gente precisa considerar bem a biografia e tal, ele teve umas outras condições, né, que não que não são bem iguais às dos próprios autores. Eu comento dele, assim, é um caso que, de certo modo, é como se fosse, pensando assim, analogia com o futebol, como se jogasse uma bola e quem vai levar assim para o gol seria a Carolina Maria de Jesus. Não que necessariamente eles tivessem um lido o outro, tivesse correspondência entre eles, né? Mas digamos assim, temática e tal, que o Lima Barreto também vai para um outro lado depois, enfim, tem outro tipo de obra. Então, eu pensei o seguinte, voltando, que para esse leitor do sistema, o Ferrez escancara essa farsa da meritocracia, dizendo, olha, é bobagem pensar em meritocracia, isso é mentira. O cara que nasce lá, ele está condenado nessa condição de ralé. Um ou outro que sair é uma questão de sei lá, de sorte, não pode ser considerado como a regra, é uma exceção. A maioria vai ficar naquela situação, como é o caso do personagem Rael, que tenta, mas acaba ficando lá. E então ele vai pensar nessa ideia de uma farsa da meritocracia, e para o leitor da periferia, o que ele está mostrando? Um aprendizado. Então, olha, esse aí é o caminho, se liga, fica esperto, vai pelo caminho do... O Ferrez tem um tom muito professoral, o romance tem um tom muito professoral. Então, olha, se liga, toma cuidado, é complicado, então por esse caminho que vai. Já no segundo capítulo, eu vou trabalhar a ideia do cinema. Então, indo para o cinema, eu fiz uma escolha, eu poderia ter ido um pouquinho antes e ter falado do Nelson Pereira dos Santos. Eu já começo assim pensando no Glauber Rocha, a ideia do projeto político dele. Pensar o cinema nessa capacidade de politizar, de mostrar a realidade do país, de fazer denúncia, de conscientizar a população. Então, é muito interessante analisar a obra do Glauber, porque ele achava mesmo, assim, que faria uma revolução com o cinema, que faria uma parte... toda essa literatura, né, na verdade, traz isso. E, então, o Glauber achava que faria uma revolução com o cinema, que ele contribuiria fazendo isso, que é muito engraçado, né, até de pensar assim, engraçado no sentido de curioso, porque são filmes difíceis, né, quem viu sabe mesmo, um público assim universitário e tal, tem dificuldade com Glauber Rocha, assim, com os filmes, não são filmes fáceis, né, assim, de facilidade, de fácil compreensão, digamos, né, você precisa pensar um pouquinho, analisar um pouquinho, ou muito, né, rever o filme, né, não é um filme de primeira, você, entendi, filme que precisa, né, de um processo. Então, nisso eu começo a pensar, com base na Marilena Chaui, que ela tem um trabalho que analisa a questão da cultura, e ela parte do CPC, né, dizendo que no CPC, a gente consegue pensar em formas exemplares de autoritarismo. O que seria isso? Olha, eu sou intelectual, eu vou conscientizar esse povo que é ignorante, que não sabe de nada. Então, eu que sou universitário, eu que sou cineasta, eu que sou professor, eu que sou escritor, vou conscientizar essa nação de analfabetos e tudo mais. Olha, eu vou só responder aqui, perguntar se os cadernos negros são considerados literatura marginal. Não, porque... se a gente pensar nessa literatura marginal periférica, nesse sentido, que o Ferrez vai trazer, e que foi com base no que eu trabalhei, a gente pensa numa territorialidade de periferia. Os autores dos Cadernos Negros não são necessariamente periféricos, no sentido de pessoas da periferia, são muitos até de classe média, são
intelectuais, muitos deles são doutores, tiveram cargos assim de secretários e tal, são pessoas que se ligam mais pela questão negra, né? E temática também, a obra deles vem mais por um lado de trabalhar essa questão de ancestralidade, essa questão da África, enfim, desse tipo de questão. Então, voltando, aí eu faço, né, um contraponto entre o cinema novo e o cinema marginal, que vai se opor ao cinema novo, no sentido de que, olha, deixa isso aí, eu não quero ser farol de nada, eu quero fazer um outro tipo de cinema, eu quero pensar em outro tipo de questão, que não necessariamente é essa de conscientizar as pessoas e tal. E o cinema marginal é interessante que ele tem uma reverberação até hoje, né? Se a gente pensa a obra da Helena Inês, que continua atuante, que continua ativa, então essas coisas continuam aí, né? Estão no ar. Caminhando, eu não sei se vai ficar muito claro, assim, a gente já está chegando quase 9 horas, mas não sei se esse percurso do segundo capítulo está ficando muito claro, mas foi por onde eu fui caminhando. Aí eu chego, dentro dessa discussão, do que seria o povo, do que seria considerado popular, do que seria considerado povão, o que seria as classes subalternas, a própria ralé, que já se comenta, eu chego aí no estado de Pernambuco, com a discussão do Ariano Suassuna, que a essa altura era secretário de Cultura, com o movimento Mangue Beat. Porque o Ariano, eu acho que todo mundo sabe, tinha um trabalho com o movimento armorial e tal. A ideia do Ariano qual era? Construir uma cultura nacional forte, com base nos elementos populares, uma cultura erudita com base nos elementos populares. E ele vai se opor, enquanto secretário, à ideia do movimento Mangue Beat, que era um movimento já mais, digamos assim, conectado com outras, que nesse sentido lembra muito cinema marginal, conectado com outras esferas, assim. Então, por exemplo, que é essa ideia do movimento Mangue Beat, Chico Sainz, a gente está falando e tal, essa turma, desculpa, de uma literatura, de uma cultura, de uma música conectada com uma parabólica, de um movimento cultural conectado com outras esferas. Então, seria uma música que está conectada com elementos estrangeiros, que o Ariano Suassuna queria morrer, né, com elementos estrangeiros e tal. Ele era um defensor assim, muito ferrenho da cultura popular, e ele próprio tem, né, todo mundo tem, mas a contradição dele é o seguinte, que ele quer uma cultura popular, mas às vezes os críticos comentam, né, os poemas do Ariano Suassuna, uma pessoa sem instrução não consegue, né, compreender e tal, não é uma obra tão popular, e a essa altura o movimento Mangue Beat estava assim, no auge, né, no especial, o Chico Sainz, que vem a falecer e tal, aí dá que ele era meio que um mediador, assim, com o Ariano Suassuna, que até o Ariano tem essa conversa, tem um vídeo no YouTube que o Chico Sainz fala, Ariano, o senhor é o meu mestre. Ele, não, se eu fosse seu mestre, você seria Chico Ciência, e não Chico Sainz. Então, é bem por aí que vai a discussão, assim, o Ariano foi bem certeiro, bem cirúrgico, assim, nessa observação, que é isso, né, a ideia do Ariano era uma ideia nacional, né, desses elementos da cultura popular, especial nordestina, né. Então, eu vejo isso, como isso vai reverberar de um movimento que quer se impor, né, o movimento Mangue Beat acaba se impondo e tal, e a cena, se a gente pensa o próprio Cláudio Assis, que muitos de vocês disseram que conhecem, percebem, né, que é um cineasta que é pé na porta, assim, ele, não, a gente vai chegar, vai acontecer, vai fazer, e ele vai por aí. O filme que eu analisei vai bem dentro dessa estética que o Cláudio Assis propõe, que é o seguinte, ele pensa uma maneira de romper, não é? De uma maneira de criar uma nova visão estética para o Brasil, que é diferente da novela. Ele fala, não, aqui nesse cinema não é novela, não é cópia de telenovela da Globo. Aqui eu quero mostrar um outro tipo de cara, um outro tipo de linguagem, um outro tipo de posição no mundo que a gente não vai ver na televisão, não vê mesmo.
Aí eu faço uma análise do filme Febre do Rato. Pergunto, quem viu o filme? Vocês viram? É bastante. Não. Eu vou só comentar o enredo. Eu ia mostrar a. Muita gente não viu. Eu mostraria o trailer. Depois vocês podem procurar no YouTube. É que eu não queria exceder o tempo. Então, o filme Febre do Rato traz um rapaz que é um poeta, que mora na periferia, e que é um contestador, que é um cara que vive tentando conscientizar os outros moradores da periferia e tudo mais. Então, ele faz um poeta anarquista que quer, sabe, pensar em outras coisas, em outras formas de relacionamento, em outras formas de se relacionar. E como no livro do Ferrez também encontra uma moça que se apaixona, e aí o filme fica também nisso, né? A menina não quer ele, mas aí parece que quer, ele acha que quer, acha que não, que vai tentar, e quando eles estão quase se aproximando, tem eles estão fazendo um protesto no 7 de setembro e ele acaba sendo preso, né, esse poeta, e depois ele é morto pela polícia e tal, o corpo é jogado, dá assim como dá um sumiço nele. E isso é bem interessante. O que eu analiso no filme? Primeiro, essa presença do que a gente pode, do que um outro pesquisador da área chamou de um sujeito periférico, que ele vai reconhecer que a partir da obra dos Racionais passa a existir no Brasil um sujeito periférico. O que seria esse sujeito periférico? É aquele morador da periferia que, consciente da sua condição socioeconômica, propõe sente orgulho da sua territorialidade e propõe ações para melhorar a sociedade e tudo mais. Então, que aí tem essa reverberação na própria literatura marginal, nos outros coletivos artísticos, e isso de uma maneira geral que vai acontecer. Aqui a gente pensa muito em São Paulo, né, porque é o nosso foco, mas em outros lugares também vai aparecer, né? Um exemplo disso é o próprio Central da Periferia, da Globo. A gente vai vendo como essas coisas vão sendo incorporadas nessas questões, o Central da Periferia, aí começa a aparecer novela que o foco é mais a favela, eles começam a pensar nisso, o próprio cinema desse período de retomada, se a gente pensar em Cidade de Deus, depois vem Cidade dos Homens, na televisão e tudo mais, esse foco muito grande na periferia. Então, a periferia passa a ficar atrativa, aí tem uma série de coisas que a gente pode pensar, por exemplo, a própria ideia da inclusão pelo consumo, que faz essa periferia aparecer como uma marca, né? Disso que eu falei, da prateleira, né? Então, aqui são os livros da periferia. Olha, tem que ter, porque a galera da periferia agora tem grana para comprar, então precisa aparecer na televisão, precisa ter produto direcionado para ela. A literatura não escapou disso. Aí eu vou analisar que esse filme traz uma estética do Mangue, quer dizer, continua um diálogo com a obra do pessoal do Mangue Beat, e ele apresenta também uma tensão. A tensão dele, em que sentido do filme? Que é entre o que e o como. Ou seja, a questão do que está sendo contado e a questão do como isso é contado. Então, a gente tem esse enredo que eu falei, mas a montagem, a fotografia, aí eu vou tentar compartilhar com vocês aqui, só um instante, que eu acho importante essa parte de ficar visível, assim. Deixa eu ver aqui. Só um instante, pessoal. Isso aqui eu acho importante de mostrar. É aqui mesmo. Aqui, vocês conseguem perceber que essa cena em que esses personagens da periferia vão para o protesto do 7 de setembro no centro do Recife. Aí aqui são eles indo, e a gente consegue observar a marcha militar.
E é muito interessante essa sobreposição de fotografia que a montagem fez, que a gente consegue observar. Ora, o personagem aqui falando, ele se assemelha muito com o militar, que está com arma aqui, o canhão. Ele em cima, liderando, e embaixo, essa sobreposição, as botas, né, dos militares pisando nesse personagem, né? Então, a gente consegue pensar de que maneira esse filme consegue apontar coisas para a gente. Então, em que sentido? O Cláudio Assis, será que está fazendo uma denúncia? Olha, vocês que estão se achando intelectuais, que estão se achando... estão se considerando, né, que podem transformar a sociedade, podem revolucionar, na verdade, vocês não estão vendo que vocês vão ser massacrados. E é interessante que pelos próprios militares, né, quer dizer, uma coisa que já remeteria aos anos de chumbo, apontando, falo, será que é isso que ele está apontando? Olha, embora o enredo conte uma coisa, o filme, quando a gente pensa que a linguagem cinematográfica ela é mista, quer dizer, ela não é só o enredo, mas é a fotografia, a trilha sonora, enfim, um monte de coisa. Será que não é isso que ele está apontando? Olha lá, vocês vão sofrer ainda, vem coisa por aí. Aí, para encerrar, eu faço um diálogo, né, entre a obra literária e a obra fílmica. Então, pensando em que ponto de vista? Há uma professora em Portugal, chamada Maria do Rosário Lupe Belo, desculpa, que trabalha essa questão entre obra literária e obra fílmica. E ela vai trabalhar pelo viés da narrativa. Ela vai dizer o seguinte: a narrativa é a estrutura que organiza a experiência humana da temporalidade. Isso vem também do Paul Ricoeur. Então, se ela é essa estrutura que organiza a experiência humana, como que ela organiza? Ela vai precisar de um foco, que no caso seria o foco narrativo, né, que a gente fala. Então, lembrando sempre, né, que a representação audiovisual é híbrida, como eu falei para vocês, porque ela vai ter a trilha sonora, a fotografia, enfim, um monte de coisa. Então, eu penso nesse foco. Então, a partir disso, como eu analisei o foco, né, narrativo no livro e no filme, eu penso que no romance a gente consegue perceber uma contradição entre o projeto empreendido, né, por essa literatura marginal, periférica, e a obra em si. E no filme essa montagem, né, que é a montagem, o enredo contando duas histórias ao mesmo tempo. Então, eu não sei se se na primeira vez que a gente assiste a esse filme, a gente pensa, né, essa questão dessa tensão, ou se é uma coisa que passa batido, assim, seria interessante até vocês comentarem se tinham observado, porque, claro, quando a gente vai fazer a análise do filme, frame a frame, assim, sabe, é mais do que cena por cena, digamos assim, cada imagem que aparece no filme. Então, a partir daí, a gente começa a pensar, né, na ideia de uma desmarginalização da margem e essa ideia de um romance com foco narrativo. Eu pensei muito esse filme como um contraponto ao romance, porque o tempo todo essa ideia do mangue, que é esse lugar movediço, esse lugar incerto, até, sei lá, não é considerado limpo e tudo mais, como esse lugar pode ser considerado um lugar de potência. Então, esse movimento mangue, na verdade, faz uma subversão do que seria o mangue e cria uma outra coisa, né? Essa estética e tal, essa ideia que caminha por esse sentido. Então, pensei como esse filme pode ser um contraponto ao que o projeto da literatura marginal periférica pretende. Então, eu caminhei por aí. O mais importante que eu quero dividir com vocês, assim, das reflexões ao longo desses anos de pesquisa, foi o seguinte, que essas duas obras me ensinaram uma coisa muito interessante, que é a gente questionar
a base dos nossos pensamentos. Então, a gente questionar a base da nossa reflexão. Porque aí volta lá para aquela apresentação que eu comentei com vocês. Como que um pensamento que se diz de esquerda, e que se acredita legitimamente, que muitas vezes até bem intencionado, na maioria das vezes acredito que bem intencionado, na verdade pode ser um pensamento, no fundo, de direita, como uma literatura que se quer transgressora, acaba sendo uma literatura, pode ser se converter numa literatura conservadora. Então, foi esse o trabalho, né? Eu concluo dizendo que possamos, através da liberdade, da criação e da generosidade, ler esses textos e pensá-los em suas especificidades e com eles questionar sempre as bases do nosso próprio raciocínio. E com isso eu encerro a minha fala. Tudo bem, professor. Palestra magnífica. Eu vou ler algumas perguntas agora que eles enviaram e depois eles vão abrir o microfone e falar também. Tudo bem? Ótimo, tá ótimo. Vou ler algumas perguntinhas aqui que eles enviaram. Aqui. Celineide Camões. Você trabalha com lexicografia? Não. Pronto, agora Zenilde Alves. Eu vi um pouco de literatura marginal na graduação. O estigma da palavra marginal já implica na exclusão dessas obras, principalmente porque são mais privilegiados os clássicos e obras contemporâneas. O senhor concorda? Eu acredito que sim, né? Quando a gente ouve, né, um filme marginal, eu acho que acaba atraindo um público, né? Quem que perguntou? Deixa eu voltar aqui. É Zenilde Alves. Assim, então, Zenilde, eu concordo porque eu acho que acaba atraindo um público, né? Um público que é interessado, como eu sou, nessas questões marginais, nessas questões, sabe, de exclusão, cabe esse público procura, né? De uma maneira geral, quem não é interessado acaba tendo até um pouco de preconceito, né? Com essas obras. O José Ricardo perguntou, qual o nome do autor deste Ralé Brasileira? É o Gessé Souza, ele é um sociólogo da Universidade Federal do ABC. Ele está bastante também na mídia, assim, ele tem uma série de outros livros, tem a Ralé Brasileira, tem a Tolice da Inteligência Brasileira, ele é bastante também controverso. Controverso, assim, ele causa bastante polêmica, é um cara muito, muito interessante, assim, vale muito a pena ler e conhecer. Alguém tem alguma pergunta para fazer ao professor? Pode abrir seu microfone agora, para perguntar. Professor. Oi. Não, tem uma dúvida, mas se quiser falar antes. Tá, deixa eu só comentar. Alguém perguntou aqui se eu me baseio muito no GCE. A ideia principal foi, o que acabou acontecendo foi muito interessante, porque eu penso, assim, o GCE acabou contribuindo muito com digamos assim, com a tônica do trabalho. A ideia de uma ralé e tal, isso foi um pensamento que me inquietou, só que a Marilena Chaui acabou tomando, assim, digamos, o espaço pela quantidade de trabalho que ela tinha voltados para a área da cultura, essas reflexões, eu acabei trabalhando mais a Marilena Chaui, assim, até a definição que ela deu sobre o que seriam essas classes chamadas populares e tal, eu achei que a explicação estava melhor, enfim, mais interessante para aquilo que eu pretendia. Então, o GCE, mas a Marilena acabou ficando em primeiro lugar, assim, o GCE foi se diluindo. É a Marilena Chaui. Pessoal, desculpem, viu, eu falo, mas é porque são professores daqui de São Paulo, então acabo não comentando o sobrenome, mas Marilena Chaui. Aí alguém ia perguntar? Era eu. Então, eu queria saber que antes, nos anos 90, início do século XX, né, ali nos anos 2000,
literatura marginal, principalmente que os Racionais estavam muito em alta. Eu queria saber quem que você acha que tem como referência hoje em dia, já que os Racionais deram uma parada. Enfim, quero saber se tem alguém em mente que tenha destaque forte. Eu acho que a leitura que eu tenho feito, assim, eu tenho pensado muito, eu acho que a questão de classe, basicamente, tem um Emicida que fala e tal, mas eu acho que essa questão de classe, na nossa época, ela se diluiu um pouco, e o que está mais à frente, o que tem se destacado mais, eu tenho percebido, é a questão de gênero. Então, se a gente pensar, pelo menos em sentido musical, eu não sou especialista em música nem nada, mas assim o que mais tem e mesmo em filme, né? Eu vi um filme chamado Sócrates recentemente. Eu acho que essa questão de gênero, principalmente do transgênero, os transexuais, eu acho que foi a grande novidade, a coisa de interesse assim novo que surgiu. Então, por exemplo, de música Lineker, enfim, todas elas que vêm aparecendo aí são super interessantes. Agora, essa questão de classe, eu acho que ela tem se perdido muito em meio à questão da própria de assuntos de sexualidade e feminismo também. Professor, tem mais uma pergunta aqui. Lucélio Ferreira. Professor, por que Diário de uma Favelada, de Carolina de Jesus, não está presente nos acervos escolares? Eu acho que agora começa, né? Porque tem isso que eu falei de um apagamento desses autores e também dos próprios críticos, né? Quem pesquisa esses assuntos geralmente acaba ficando um pouco marginalizado dentro da própria academia ou mesmo excluído. Então, eu acho que agora a Carolina começa a aparecer mais. O Eu tenho professor, escutado falar bem mais dela do não sei se eu que. posso falar só uma observação sobre a Carolina. Por Desculpa, favor. perdão te interromper. Não, imagina. Salvo engano, foi recomendado pelo Enem como leitura obrigatória, não? Na verdade, leitura indicada, né? O Quarto do Despejo, viu? Eu acho, salvo engano, é pela Em Unicamp, não é? 2019, eu acho, ou foi esse ano, não lembro agora. Eu Mas eu acho acredito que é uma das leituras indicadas, tá? Desculpa, é, interrompi. não, imagina, Perdão. eu acredito que foi, na verdade, salvo engano, aí os meninos prestaram vestibular esse ano, ano passado, vão saber lembrar que eu não trabalhei com literatura em cursinho, mas eu acho que ela entrou como leitura obrigatória da Unicamp, a Carolina Maria de Jesus. Mas começa, né? Alguém aí comentou que ela é vestibular da Unicamp. Alguém comentou que a Companhia das Letras vai reeditar a obra dela, né? Eu acho que é um começo, porque um começo assim, quer dizer, um ponto importante que é uma grande editora, e a partir daí a gente vai começar a ouvir falar cada vez mais, né? É muito interessante se a gente pensar o autor que fez uma fotobiografia da Clarice, ou foi uma biografia, coloca a foto da Clarice junto com a Carolina Maria de Jesus e escreve o seguinte: a escritora Clarice Lispector, ao lado da negra, ao lado de Carolina Maria de Jesus, a negra que escreveu um livro. Então, quer dizer, uma é escritora, a outra é a negra que escreveu um livro, assim, sabe? É gritante o absurdo, assim. Então, é bem interessante como essas coisas acontecem. Professor, a Tainá está perguntando aqui quais obras o senhor não, você indica para quem nunca leu sobre o tema. Eu acho que o livro do Ferrez é uma boa. Para quem gosta de prosa, para quem é mais inclinado à poesia, eu recomendo o livro a obra, né, de uma maneira geral, do poeta Sérgio Vaz, assim, que é bem um nome assim super, super importante, assim, é uma pessoa assim muito interessante, assim, pelo trabalho que ele faz, assim, vale muito a pena conhecer mesmo. Acho que alguém mandou mais, né, pergunta? Oi, a Dayana está perguntando, professor, a literatura gay, mesmo canônica, pode ser considerada como periférica?
É importante pensar, quando a gente fala em marginal barra periférica, esse periférica está querendo se referir à questão de periferia no sentido territorial, quer dizer, de exclusão social. Então, não dá para pensar que seria... Quer dizer, falando de uma maneira geral, né? Claro que tem que ler caso a caso, mas não dá para a gente pensar uma literatura... Eu, particularmente, tenho... não sou um defensor desse tipo de nomenclatura. Eu acho que a gente tem literatura e a literatura tem os seus temas. Essas questões que a gente coloca como literatura gay, literatura periférica, são formas de venda mesmo, né? São rótulos, né? Que o Bourdieu vai comentar, que é uma maneira de você colocar na estante. Olha, ali é o livro de gay, ali é o livro de, sei lá, de negro, ali é o livro de, sei lá, de mulher. E não, eu acho que a literatura, ela né, mais do que isso, né? A Celineide perguntou se Conceição Evaristo pode ser considerada literatura marginal. Aí a Conceição também, ela é ligada aos Cadernos Negros. Então, a Conceição Evaristo, até li recentemente o Ponciá Vivência, que é um livrinho dela, assim, um romancezinho. Romancezinho não no sentido de seja pejorativo, no sentido carinhoso, porque é um livro curto, ela é ligada aos Cadernos Negros. Então, é uma autora que vem, se a gente fosse colocar em rótulo, seria literatura negra, né, e não periférica. Até o próprio romance não tem essa relação com periferia, o da Conceição, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer ao professor? Pode abrir o microfone. Não mandaram mais aí em texto? Com licença, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Uhum. A Liciane Coelho, ela pergunta bem assim: a literatura marginal já está na escola? Podemos encontrá-la em livros didáticos até hoje só encontrei Marcelino Freire. Aí eu acho que caberia uma pesquisa grande, né, para ver se está e como está. Eu acredito que sim, deve aparecer uma coisa ou outra, agora dentro do currículo, mas não é nenhuma questão da literatura marginal em si. Eu acho que quando aparece a Carolina Maria de Jesus na obra como livro obrigatório da Unicamp, é um sinal de que os professores vão abordar. Os professores de literatura vão falar dessa literatura marginal, periférica. Então, de certa maneira, está, né? Quando aparece esse tipo de coisa cobrado para o vestibular, de uma maneira geral, a literatura contemporânea, eu sinto que é pouco vista, não é? Nas escolas, aí, se tiverem professores, podem comentar até melhor, mas eu acho que a literatura contemporânea, de uma maneira geral, é pouco vista. Então, ela está a literatura marginal, mas pouco, né? Poderia aparecer mais. Eu acho que a literatura contemporânea, de uma maneira geral, deveria aparecer mais para atrair também o gosto, né? Porque, sei lá, Machado de Assis, não sei se para um adolescente de 14, 15 anos, eu li, né? Com essa idade, gostei, mas não sei se para todo mundo é tão interessante, tão atrativo, né? Talvez começar de uma outra coisa para chegar no Machado, né? A Dalvaneide pergunta se a obra O Cortiço, de Luiz de Azevedo, é considerada uma literatura periférica. Não, apesar de ter eu acho assim, aparecem ali alguns personagens, algumas temáticas, mas a gente não consegue considerar, porque quando a gente está falando de literatura periférica, uma coisa que fica bem clara é essa noção de uma territoriedade. Então, são autores, dentro dessa ideia que eu falei, de um sujeito periférico, um cara que é morador da periferia e que quer fazer uma ação para contribuir para melhorar a sua condição, para conscientizar os outros, né?
então essa obra não vai ser considerada, né? Ela é anterior. Lembrando que esse movimento da literatura marginal periférica, que a gente está comentando, ele tem um início bem claro, assim, nos anos 2000, dos anos 2000 para frente. Quando a gente comenta da Carolina ou do Lima Barreto, quer dizer, são uns, digamos assim, alguns antecessores, alguém que já fazia esse tipo de coisa, né? Antes de a gente ter, né? O Ferrez, o poeta Sérgio Vaz. Alex Silma pergunta se a poesia engajada de Ferreira Goulart é literatura marginal ou periférica. Aí eu agora não sei se o Ferreira Goulart tinha relação com essa literatura, com a literatura marginal mesmo dos anos 70. Eu não sei se não é literatura periférica de jeito nenhum, mas também não sei se ele tem relação com a literatura marginal. Eu acredito que não. Renan Cavalcante, podemos considerar Ondiak, eu acho que é assim que se fala, como uma referência internacional dessa temática? Eu acredito que tem uma relação muito forte, né? Até dentro do meu programa, que é um programa de estudos comparados de literaturas de língua portuguesa, a gente tem um diálogo muito forte com esses autores da África. Então a gente percebe, mas não é de hoje, quer dizer, eu acho que seria super bem-vindo um trabalho que analisasse comparativamente a obra, sei lá, do Ferrez e do Ondiak, são ecos, né, desses países todos, porque esse tipo de literatura vai aparecer em outros países também. Por exemplo, na Argentina tem um livro da Beatriz Sarlo, que é sobre a literatura marginal na Argentina. Então, ele tem esses assuntos, são questões, digamos assim, e não são de hoje, né, elas tem a ver com a questão econômica, né? Então, ela é bem interessante. Então, tem, sim, eco. Não dá para a gente falar, né, que é literatura marginal periférica, enfim, mas elas têm eco, né? Uhum. Professor, a Tatiane está pedindo para o senhor comentar mais uma vez sobre o movimento Mangue Beat e o cinema pernambucano. Tá. O que acontece? Quando a gente fala do cinema pernambucano, eu agradeço a pergunta porque eu não comentei da retomada. Como o tempo já estava dentro do limite que o pessoal me passou, eu não quis me alongar muito. Quando a gente fala desse cinema feito em Pernambuco, a gente tem que pensar em cinemas feitos em Pernambuco. Por quê? Existe uma variedade muito grande da produção. Por exemplo, Cláudio Assis não é a mesma coisa de um Kleber Mendonça, né? É a mesma coisa de um outro diretor. Então, são várias linguagens. A gente fala por uma questão, sei lá, mesmo de espaço, quer dizer, e o que é interessante pensar? Quando a gente fala do movimento Mangue Beat, é uma geração, é uma turma mais ou menos da mesma idade, da mesma época, universitária e tal, estava produzindo conteúdo artístico. Então, da música, do cinema, e eles travavam um diálogo. Então, por exemplo, como que a gente observa, assim, logo de cara, diálogo entre o movimento Mangue Beat e o cinema do Cláudio Assis? Porque quando a gente fala desses caras do cinema, é importante pensar que eles eram uma espécie de coletivo, assim, eram amigos trabalhando e que iam um ajudando o outro e tal. Então, sei lá, eu sou diretor do filme, você é o roteirista, o outro vai ser... sei lá, vai fazer a trilha, o outro vai fazer a iluminação, aí no próximo filme que fez a iluminação dirige, eu vou... Então, quer dizer, eles tinham essa troca, assim, muito intensa, é uma geração muito, assim, potente, muito interessante. E quando a gente fala deles, eles, na própria trilha sonora, a gente percebe, os caras do Mangue Beat assinando trilha sonora dos filmes do cinema pernambucano. E do Cláudio Assis, vamos supor, vamos colocar assim como exemplo, né, o Baile Perfumado, que é um dos primeiros filmes, assim, de longa-metragem, que é um marco, assim, com a música. Então, não só a musicalidade da trilha sonora, mas também a estética relacionada, né? Quer dizer, o espaço, valorizar a questão local, valorizar as pessoas, a imagem, né? A física
das pessoas da rua, mostrar a cidade, mostrar a periferia, mostrar as desigualdades e tal. Tudo que é a música, né, do movimento vai aparecer vai reverberar nesse cinema. Valber, pode fazer sua pergunta. Oi, professor. Oi. Vou ligar aqui a minha câmera. Uhum. Peraí. O senhor está conseguindo me ver? Vejo. Professor, eu fiz uma pós-graduação e nessa pós-graduação tinha uma disciplina chamada Literatura Negra. E essa minha disciplina vai de encontro com o que o senhor acabou de expor, né? Existe uma grande controvérsia sobre o que pode ser considerado uma literatura negra, por exemplo. Cruz de Souza era um autor que era muito dedicado à causa negra, né? Ele expunha isso na sua poesia. Machado de Assis, por outro lado, já não é assim considerado literatura negra, né? Existe uma grande controvérsia, embora ele abordasse temas relacionados à escravidão. A minha pergunta é sobre sobre a literatura Falhou um pouco, regional. Existe algum traço de margem... Oi? O senhor está me ouvindo? Oi, estou ouvindo. Agora sim. Ah, tá. O que o senhor tem a dizer sobre aquela literatura considerada regional? Porque esse regional, às vezes, ele soa como um rótulo, sabe? Aquela literatura que fica meio à margem, abaixo do cânone. Sabe? Por exemplo, aqui no Pará, né? Ninguém lê as obras do Pará. Sabe? Um autor não lido é um autor meio que injustiçado. Ninguém lembra de Dalcídio Jurandir, nem sobre Bruno de Menezes. Né? O que o senhor tem a dizer sobre esse regional? Não, eu estou de acordo com você. Eu acho assim, tem um lado que talvez seja interessante, que é no sentido, por exemplo, quando a gente vai dar aula, como é que a gente organizaria a literatura se a gente não enquadrasse, não, olha, tal livro é de tal movimento e tal, aí dentro tem esse lado, né, de facilitar para os alunos, sei lá, de uma maneira mais didática. Agora, eu acho problemático, né, quando a gente coloca essa categoria do rótulo, justamente por causa disso, até porque eu acho que a questão mais séria que eu vejo do rótulo é o seguinte: então o Valber é considerado um escritor do Pará, vamos supor assim. Então o Valber nunca vai poder falar de outro lugar, então eu acho que isso limita a gente. Então o Ferrez é um escritor da periferia, então ele não pode pensar uma obra que se passa em um bairro fora da periferia, ou que se passa em outro planeta, sei lá, em outra questão, ele é sempre um autor da periferia. Isso é uma questão que vai limitando, que é a mesma coisa, é um autor gay, é um autor negro, é uma autora mulher, feminista, então é sempre só isso, e quando, na verdade, a gente pode ser muitas outras coisas, né? E acaba rolando uma exclusão, eu acho, quando você entra dentro de um rótulo, para você sair, como é que você faz? Quando você é um escritor do Pará, se escreve fora, não, ele está atraindo do Pará e tal, vamos cancelar esse cara. Então, acho que vai sempre por aí a questão que eu acho problemática. Não sei se pode comentar alguma coisa ainda. Pode, acho que sim. Pode sim, fica à só vontade. uma pergunta. Na verdade, é o que eu acho, eu até comentei ali, o pessoal concordou comigo, mas eu queria saber a sua opinião, professor. O melhor cinema nacional, ultimamente, de uns 10 anos para cá, ou até mais, vem sendo produzido em Pernambuco. O senhor concorda com isso? Eu concordo, assim, até antes de começar a nossa conversa aqui, eu falei com os meninos, eu ouvi críticas muito positivas, assim, ao cinema da Paraíba, ao cinema feito no Ceará, mas eu acho que é difícil bater o cinema de Pernambuco pela quantidade e qualidade, né, dos trabalhos, assim, são muitos filmes e muitos filmes muito bons, assim, eu acho, assim, eu sinto, né, o Aquários um exemplo de como ficou bom, né, o cinema brasileiro, um filme muito bom, eu acho, assim, acho até melhor que o Bacurau, mas aí
é opinião pessoal. Concordo. O próprio Cláudio Assis, né, um cineasta, agora esse Piedade também, né, uma outra, muda um pouquinho, eu acho, a estética dele e tal, mas como são filmes bons, né, são muitos filmes, assim, eu acho que atualmente não vejo outro estado fazendo em quantidade e qualidade igual. Alguém tem mais alguma pergunta? Podemos sinalizar por aqui? Ninguém mais? Então, professor, a gente da comissão organizadora gostaria de agradecer essa palestra incrível que abordou o nosso cinema pernambucano. E gostaríamos de deixar aberto o convite para uma próxima edição também, o senhor comparecer. Tá bom? Eu que quero agradecer muito o pessoal aí de Pernambuco, para mim foi uma alegria, assim, alguém acho que comentou que a pergunta não foi feita, eu queria responder, mas eu não li. Eu quero agradecer muito aí o pessoal da Universidade de Pernambuco, a gente está passando um momento, assim, muito difícil globalmente aqui no Brasil, então eu nem vou chover no molhado, e para mim foi uma alegria, assim, tirar essas 2 horas para poder conversar, dividir um pouquinho dessas coisas que eu vim trabalhando, lendo, estudando, assim, nos últimos anos, e foi, assim, uma quantidade muito grande de gente, assim, e senti o Brasil todo aqui, eu estava com falta de viajar, senti que viajei aí com cada um de vocês, quero agradecer muito todo mundo que perguntou, todo mundo que comentou, que elogiou, muito obrigado mesmo, assim, sinceramente, o que vocês precisarem de mim, eu fico à disposição, se vocês quiserem conversar mais, eu acho que no link, no cartaz que a Maurília fez, eu acho que tem meu Instagram, se vocês quiserem comentar lá, conversar lá, eu fico super aberto, assim, muito obrigado mesmo, assim, fiquei um pouco nervoso pela quantidade de gente, Normal. mas foi ótimo, assim, muito obrigado, meninos aí todos, boa sorte nesse projeto de vocês aí, espero que vocês continuem, né, discutindo bastante, obrigado, Flávio, a Milene aí, que ajudaram na intermediação, muito obrigado, Lisiane, comentando, Maria, muito obrigado, Priscila, obrigado. Obrigada, professor. Pessoal, acessem o canal de letras UPE Petrolina, que depois essa entrevista vai estar lá, tá? Amanhã a gente já coloca a gravação dessa entrevista completa. Obrigada a todos. Onde é que vai estar? Desculpa. Maurília, por favor, coloca o link aqui para o professor visualizar no chat do canal da gente no YouTube. Ela vai colocar, professor, já. Okay. A gente está gravando todas as palestras e colocando lá. Ótimo, é uma boa. Muito obrigado, Natália. Boa noite, Celineide. Pessoal do Piauí. Obrigado, Tatiane. Obrigado, André. Deixa eu ver. Boa noite, professor. Muito obrigado pela participação. A vocês que ainda estão aqui, eu estou enviando, a gente já enviou o link para vocês preencherem o formulário para receberem o certificado, certo? Então, já que o professor terminou a fala e que a gente já encerrou, vocês já podem sair para assinar para preencher esse formulário para receber o certificado, certo? Boa noite a todos. Ok. Eu vou colocar já, pessoal, o link aqui. Marília está com dificuldade aqui na internet e já vou colocar para vocês o canal do YouTube. Acabei de disponibilizar o link do canal aí no chat, certo? Também, pronto. Obrigada, Vitor.